Agora, a Constituição prevê, além do controle externo, prevê também o que a gente chama de controle interno. Tá? Cada poder tem o seu controle interno. Então, o controle interno, ele é por poder. O poder executivo tem o seu controle interno. Quem exerce o controle interno do executivo é a CGU. Né? O poder judiciário tem o seu controle interno. Na verdade, cada tribunal tem o seu próprio controle interno. Então, você vai lá, TRE de Mato Grosso, tem o órgão de controle interno dele lá. TST, tem o seu controle interno. TSE, tem o seu controle interno. Até o próprio TCU tem também um controle interno. O Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, tem um controle interno. Tá? Então, cada poder tem o seu controle interno, né, que faz parte da própria estrutura. Mas controle externo, né, a forma como ele é exercido, é feito pelo Tribunal de Contas. E aí a gente entra numa outra discussão, muito interessante, mas muito importante para fim de concurso, que é o seguinte: esse controle externo aqui, exercido pelo TCU, né, é o TCU, é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, que tem essa competência para exercer a fiscalização de controle externo? É uma outra questão que a gente vai ver ainda, né? Na verdade, na verdade, o controle externo, em sentido lato sensu, ele é de titularidade do Congresso Nacional e não do TCU. Então a gente fala que o titular do controle externo é o Congresso Nacional. Então, se cair na prova quem é o titular do controle externo, você vai ter que dizer que é o Congresso Nacional e não o TCU. Por quê? Porque, em última instância, o Congresso Nacional recebeu delegação da população para exercer o controle da administração pública. Uma das funções do Poder Legislativo é justamente exercer o controle externo, fiscalizar o Poder Executivo. Está lá no artigo 49, parece, da Constituição. Se eu não me engano, 49, 44, por ali. Então, cabe ao Congresso Nacional fiscalizar o quê? A administração pública. Só que o que aconteceu? O Congresso Nacional não tem, vamos dizer assim, capacidade administrativa para exercer essa fiscalização. Então, a própria Constituição trouxe, né, algumas atribuições próprias de controle externo que são do Tribunal de Contas. Então, a pergunta seria o seguinte: quem é o titular do controle externo? O titular do controle externo é o Congresso Nacional, mas o Tribunal de Contas tem competências próprias e privativas advindas da própria Constituição Federal e que não podem ser executadas nem mesmo pelo Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional não pode avocar essas competências do TCU e falar: eu mesmo vou executar essas competências que o TCU tem. Não, a Constituição lá traz lá as competências do TCU, várias. Cabe ao TCU julgar as contas do administradores, tal. São competências próprias do TCU de controle externo, que o titular do controle externo não pode avocar do TCU. Ou seja, o próprio TCU tem que executar essas atribuições por força de norma constitucional. Tá? Agora, tem uma próxima pergunta ali que fala o seguinte, né? Como funciona o TCU? Né? Essa pergunta não vai dar para ser respondida assim em poucas palavras ou em poucas aulas. Mas o TCU, ele possui, na verdade, 9 ministros. 9 ministros. E se alguém perguntar em prova qual é a composição do TCU, o que compõe o TCU? O que compõe o TCU são 9 ministros. Ou seja, isso aqui é o TCU. Tá? Mas no plenário você tem hoje
4 auditores e 7 procuradores, se não me engano. Esses números aqui vão mudar de cada tribunal, tá? Estou falando aqui do TCU especificamente, tá? O TCU são os 9 ministros, tá? Esses auditores aqui são quem chama de ministros substitutos. Eles vão ocupar o cargo de ministro quando um desses aqui faltar ou se ausentar, tá? E os procuradores fazem parte de uma outra estrutura chamada Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Depois a gente fala sobre isso aqui. E além disso tem o quê? Tem o que a gente chama de Secretaria do TCU, que é onde que fica todos os outros cargos, né? Vamos dizer assim, a parte administrativa do TCU. É na Secretaria do TCU que são feitas as fiscalizações, as auditorias, que geram processos que depois vão ser julgados pelos ministros, tá? Então, os auditores de controle externo, todos eles, né, quando na atividade fim, estão trabalhando aqui na Secretaria do TCU, tá? Vamos dizer assim que é uma parte administrativa. É aqui que faz a fiscalização, aqui que faz as auditorias, pagamento pessoal, patati, patatá, né? Ou seja, se você perguntar de que compõe o TCU compõe-se unicamente de 9 ministros. Não são 9 ministros e 4 auditores, por exemplo, nem os procuradores. Esse daqui não compõe o TCU. O TCU são só os 9 ministros. Como é que funciona, portanto, o TCU? Nós temos vários tipos de processos dentro do TCU, a gente vai falar isso oportunamente, não agora. Processo de contas, processo de fiscalização, processo de tomada de contas especial, denúncia, por aí vai. Tem vários. Esses processos são analisados pelas unidades técnicas, onde estão os auditores federais de controle externo. Esses processos analisados pelas unidades técnicas são levados a julgamento no plenário do TCU. Grosso modo, tá? É lógico que tem muito mais coisa aqui no meio, mas grosso modo é assim que funciona, tá? Para que serve o TCU? O TCU serve para várias coisas. Uma delas, a mais conhecida e mais comum, é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, né? Seja por meio dos órgãos da administração federal, ou seja por meio de outros órgãos, pessoas físicas e jurídicas que administrarem recursos públicos federais, tá? Então ele vai fiscalizar. A forma como ele vai fiscalizar a gente vai ver, mas o objetivo principal dele é fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, né? Ele fiscaliza também atos de gestão, né? Fiscaliza atos de admissão de pessoal, atos de concessão de aposentadoria, reforma, pensão, né? Mas o cerne do tribunal é justamente a fiscalização, né? Esse formato, né, de controle externo, em que o titular do controle externo é o Congresso Nacional, em que o Tribunal de Contas tem atividades próprias e privativas, que tem alguns ministros que julgam, que compõem o tribunal, tem a secretaria. Esse modelo aqui, tem os auditores, tem os procuradores. Esse modelo aqui que a gente chama é o modelo de controle externo, tá? Esse modelo de controle externo, ele é aplicado por força da Constituição a todos os tribunais de contas estaduais e municipais, né? Ou seja, todos eles têm que ter essa, vamos dizer assim, esse mesmo formato. O titular do controle externo é o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas tem atribuições próprias privativas e as atribuições próprias privativas são as mesmas, né? Ou seja, se o Tribunal de Contas da União tem competência para julgar as contas de alguns administradores ou então emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente da República,
então o Tribunal de Contas do Estado vai ter competência para emitir parecer prévio sobre as contas do governador do Estado ou sobre as contas do prefeito municipal. Se no TCU nós temos 9 ministros, nos Tribunais de Contas do Estado nós temos 7 conselheiros, né? Então, a forma, o formato de controle externo, ele é igual, só vai mudar aqui o nome, né, de ministro para conselheiro, o número de 9 para 7, mas o formato é o mesmo. Tudo que se aplica às competências do TCU são as competências do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, né? Sempre guardadas as devidas proporções. O TCU emite parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. O TCE emite parecer prévio sobre as contas do governador, isso, do prefeito municipal. Então, esse modelo, a gente chama de modelo de controle externo, que na Constituição ele trata só do TCU, na Constituição você não vai ver sobre o Tribunal de Contas do Estado, mas no artigo 74 ele fala o seguinte, que esse modelo de controle externo do TCU, ele é de imitação, de reprodução obrigatória para os Estados-membros, né? Ou seja, quando os Estados-membros forem criar os seus respectivos modelos de controle externo, eles têm que replicar o modelo do Tribunal de Contas da União que está previsto na Constituição. Isso a gente chama de modelo ou simetria congente, ou seja, simetria obrigatória. O modelo de Tribunal de Contas, né, tem que ser igual na União, nos Estados e no município. A forma, as competências, a vinculação tem que ser igual. Certo? A próxima pergunta. O Tribunal de Contas da União pode fiscalizar atos dos outros poderes, como o Judiciário e o Legislativo, por exemplo? Né? Pelo que a gente viu aqui, né, é claro que pode. Né? O Tribunal de Contas da União, ele tem, vamos dizer assim, ele tem competência para fiscalizar quaisquer atos administrativos dos 3 poderes da União e mais o Ministério Público, né? Eu vou fazer uma pequena explicação aqui, ó. O Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público e Tribunal de Contas, tá? O Poder Judiciário, a função principal dele, qual que é? Julgar um caso concreto, emitir sentença, né? Então, a função própria dele qual que é? Julgar, né? Só que para fazer julgamentos, decisões judiciais, o que ele tem que fazer? Tem que contratar servidores, tem que demitir servidores, contratar serviço de limpeza, serviço de banheiro, segurança, comprar papel, comprar computador e por aí vai. Essa parte que não é própria, a gente chama de função atípica, né? Atípica, não é típica, é a função administrativa, tá? Poder Legislativo serve para quê? Tem 2 funções básicas. Primeiro, fazer leis, né? Editar leis. E a outra é fazer o controle externo, fiscalizar, né? Então a própria qual que é? Legislar e controlar. Só que para legislar e controlar, precisa fazer o quê? Comprar impressora, comprar papel, precisa desenvolver sistemas, contratar servidores e por aí vai. Então ele também exerce uma função atípica, administrativa. O Poder Executivo não tem muita essa distinção entre função típica e atípica, tá? Vamos chamar aqui tudo de função administrativa. O Ministério Público também tem as suas funções típicas, né? Vou colocar aqui típicas. O Tribunal de Contas também tem as funções típicas e tem as funções atípicas.